o trabalho 2, né, que é relativo à análise exploratória de dados. Né? A gente precisa utilizar o dataset que a gente fez no trabalho 1 e utilizar esses métodos aqui de análise estatística de dados. Então, aqui está o meu notebook, né, que foi no Google Colab. Meu nome é Cíntia, essa é a minha matrícula, e eu dividi assim, minhas células, né, minha organização. Então, primeiro aqui os baixados, que é algumas bibliotecas que eu precisei baixar. Aqui minhas importações, que é as bibliotecas que eu vou utilizar durante essa análise. E aqui foi eu me organizando. Então, eu primeiro importei, né, o meu conjunto de dados. E aqui eu printei as 5 primeiras linhas do conjunto para a gente ter uma noção de como ele é. Né? Botei aqui algumas estatísticas, plotei algumas estatísticas e o meu número de linhas. Então, aqui eu tenho marca, modelo, ano do modelo, ano da fabricação, quilometragem, cor, estado, câmbio, motor, tipo de combustível e preço, tá? Esses são os meus atributos e o preço é meu atributo principal, né? Aqui está algumas análises que a gente vai analisar melhor posteriormente e o número de linhas é 4.032, certo? Então, vamos para os métodos de análise estatísticas de dados que foi pedido na questão do trabalho. Então, eu tenho primeiro medidas de tendência central, que é a minha média, minha mediana e minha moda. Tá? Então, deram esses resultados aqui e eu falei um pouco a respeito de cada um aqui. Então, a minha média, né, sempre em relação ao preço, tá? Então, a minha média de preços, né, de todos os meus carros deu aproximadamente 100.016, 504. 116.504, desculpa, já tô com sono. Mas enfim, 116.504,10 centavos, né? Então essa é a medida que representa o valor médio dos meus preços do conjunto de dados. Então a média dos meus preços do meu conjunto de dados é essa, tá? Em relação a todos os modelos, todas as marcas. A minha mediana deu 89.900, né? Que é o valor central quando os preços estão ordenados em ordem crescente, tá? A minha moda deu também 89.900, que é o valor que ocorre com maior frequência no meu conjunto de dados, tá? Bacana. Ok. Essas informações são relevantes, mas por enquanto vamos deixar elas guardadinhas aí. Minhas medidas de variabilidade, né? Que é a amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A minha amplitude, né, dos preços dos meus carros deu 1.877.000, né? Isso indica a diferença entre o maior e o menor valor observado, tá? Então, eu tenho um valor, né, muito grande, né? Então, existe uma diferença de 1.877.000 reais entre o carro mais caro e o carro mais barato do meu conjunto de dados, ok? A minha variância é aproximadamente esse valor aqui enorme, tá? Então, quanto maior a variância, mais os valores estão espalhados e distantes da média, certo? Porque ela é uma medida que envolve o quadrado das diferenças, certo? Então, pode ter uma interpretação difícil, né, de interpretar. O meu desvio padrão deu 104.485 reais, tá? Meu desvio padrão, né? Ele indica a variação típica dos valores em relação à média. Então, um desvio padrão maior indica que os valores estão mais dispersos e afastados da média. Né? No meu caso, o desvio padrão ele é esse valor, né? O que significa que os preços dos carros têm uma dispersão considerável em relação à média, tá? Então, ele tem uma dispersão aí considerável mesmo, né? Em relação à nossa média, tá? E eu tenho o meu coeficiente de variação, que é aproximadamente 89%, certo? Então, ele vai permitir comparar a dispersão entre diferentes conjuntos de dados, né? Levando em consideração o tamanho da média. No nosso caso, o coeficiente deu 89,68%, que indica uma dispersão relativamente alta em relação à média, né? Que é o que a gente pôde observar também no desvio padrão. Então, quanto maior esse coeficiente, maior a dispersão relativa dos preços, tá? Eu quis ver aqui porque esses valores são em relação ao preço de todos os meus veículos, né? De forma... Mas assim, querendo ou não, eu tenho um carro ali que é esportivo, sei lá, da Peugeot, aí eu vou comparar com o carro ali familiar da Fiat. Realmente é uma grande diferença. Então eu quis calcular por modelo, tá? A amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada modelo. E esses em aqui é porque esses modelos eles só têm uma observação no meu dataset, né? Eu fui lá no meu dataset e eu observei o motivo disso. Então é porque ele só tem um, então não tem realmente como comparar com mais desse modelo, porque só existe um. Então esses outros eu consegui, né, comparar e eu consegui ter essas minhas observações. Então, por exemplo,
O modelo 2008, por exemplo, ele tem essa amplitude, tá? Então, nesse contexto, ele significa que o maior preço observado é 52.900, né? Então, ele é o maior preço observado, né, em unidades monetárias, superior ao menor preço. Então, quando eu faço a diferença entre o maior e o menor valor, eu tenho esse valor aqui, que é um pouco alto, né, querendo ou não. A minha variância, ele sugeriu aqui uma dispersão considerável, né, nos preços em relação à média também. O meu desvio padrão confirma a presença, né, dessa dispersão considerável dos preços dos modelos. E o coeficiente de variação, né, que é de 10%, né, digamos aqui, ele indica uma variação relativa, né, moderada em relação à média também. Então, eu tenho essas informações para cada modelo. Eu achei interessante trazer isso também, tá? Pode ser útil posteriormente. Aqui na minha tabela de frequências, né, no meu histograma, eu plotei aqui minha tabela de frequência, tá? E o meu histograma. Aqui no meu histograma eu posso observar que eu tenho uma frequência maior nos preços entre 0 e 25... Não, 250 mil, desculpa, que ele está vezes 10 elevado a 6, né? Então, eu tenho uma frequência maior de carros de 0 a 250 mil, tá? Bacana. O meu box plot tá aqui, né? Ele vai sugerir que a mediana aqui, essa linha laranja, sugere que a maioria dos carros tem preços mais baixos, tá? Então, e quanto maior a caixa aqui, maior a variabilidade dos preços dos veículos nesse intervalo, né, que é relativamente pequena. Eu tenho o intervalo desse tracinho para esse, que vai indicar que a maioria dos valores dos veículos estão concentrados nesse intervalo, certo? E eu tenho uma grande concentração, né? Eu observei aqui que eu tenho uma grande concentração de bolinhas entre 250 mil e 500 mil, né? O que indica uma quantidade considerável de valores de preços nesses veículos, de veículos nessa faixa, desculpa. Eu tenho o meu QQ-plot, tá? Que ele vai basicamente fazer a questão de probabilidade, né? Digamos assim, em relação ao meu desvio padrão. Então, ele vai plotar aqui uma linha vermelha. Ele vai plotar, né, uma linha vermelha que seria o melhor ajuste, tá? De distribuição. E aqui, esses pontos são a minha distribuição de fato. Então, a gente pode observar aqui que até esse momento aqui, mais ou menos, ele até que tendia a seguir esse meu gráfico de probabilidade, né? Mas quando chega aqui, ele deu uma boa dispersada, né? Porque, querendo ou não, eu tenho valores muito altos aqui, né? Tenho preços de carros muito altos. Então, deu essa diversificada aqui em relação ao meu gráfico de probabilidade, né, de distribuições. Certo. As minhas correlações aqui, que eu plotei a matriz de correlação, ela é muito interessante, né? Eu fiz aqui uma explicação de alguns que eu achei interessante. Então, aqui de forma rápida, para o vídeo não ficar tão longo. Por exemplo, a coluna ano modelo e ano fabricação. Ó, ano modelo e ano fabricação. Ano modelo e ano fabricação. Elas possuem uma correlação de 0,99, né? Isso indica que essas variáveis elas estão altamente correlacionadas e tendem a aumentar ou diminuir juntas. E faz sentido, né? Porque o meu ano de modelo é geralmente o ano da fabricação. Quando não é muito próximo. Então, de fato, estão sim correlacionadas, né? A coluna de quilometragem, coluna de quilometragem, ela é negativa em relação ao ano modelo e o ano fabricação, tá? Isso sugere que veículos com quilometragem mais alta tendem a ter um ano de fabricação mais baixo, o que também faz sentido, né? Elas são inversamente aqui correlacionadas de forma relativamente altas. Então, veículos mais antigos, eles geralmente têm uma quilometragem mais alta, o que também faz muito sentido, né? De forma intuitiva, porque quanto mais passa o tempo, mais o carro mais o carro roda, né? Então faz super sentido também. E aqui o de preço, ela tem uma correlação positiva fraca com o ano modelo, que é 26. Com a coluna no modelo e 27 com a coluna de fabricação. O que significa que uma relação fraca entre o preço do veículo e o ano de fabricação, tá? Só que a correlação baixa sugere que há outros fatores, né, que influenciam o preço. Então, apesar da gente ter uma correlação positiva do ano do modelo, do ano de fabricação com o preço, ela não é tão alta. Então, a gente tem outros fatores que influenciam no preço, tá? A coluna preço também tem uma correlação negativa com a quilometragem, né, só que baixa.
Então, a quilometragem, quanto maior a quilometragem, tende a diminuir o preço também, né? Então é inversamente aqui proporcional, só que de forma baixa, ou seja, não é só ele que afeta, né, a quilometragem. Mas também é intuitivo, né? A gente percebe que quanto mais rodado o carro, mais velho, digamos assim, ele fica, querendo ou não, e menor o preço, né? Então faz sentido também. Muito bacana esse gráfico. Teste de normalidade deu esse resultado aqui, tá? Então, o P ele é muito baixo, né? Deu 0,0, né? O que indica que há evidências significativas para rejeitar a hipótese nula de que a coluna preço segue uma distribuição normal, ou seja, a coluna preço ela não apresenta uma distribuição normal. Isso pode ter implicações nas análises estatísticas e modelos que assumem normalidade dos dados. Então, se eu for utilizar técnicas que requerem a suposição de normalidade, é importante considerar alternativas. Então, é interessante a gente observar isso, né? Que a distribuição dele, que ele não apresenta uma distribuição normal, né? Realmente, a gente tem dados com preços muito altos, né? Com carros de preços muito altos e preços muito baixos também. Então, isso acaba afetando e posteriormente a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Quando a gente for fazer o nosso modelo. A questão aqui da distribuição, né? Que é o nosso best fit, ele vai fazer o seguinte: a gente vai ver o ajuste de distribuição de probabilidade, ou seja, a melhor distribuição. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando essa biblioteca. Então, eu dei aqui para ele algumas distribuições e ele vai fazer aqui, vai dizer qual é a melhor distribuição para os meus dados. Então, com base principalmente no meu erro quadrado médio, ele deu aqui como resultado que o BUR, eu não sei se pronuncia assim, é o melhor. É a melhor distribuição para os meus dados, tá? Então, os valores mais baixos, né, como está aqui, esse foi o valor mais baixo, ele indica o melhor ajuste. Portanto, a distribuição BUR apresentou o menor erro quadrado médio e os melhores critérios de informação entre distribuições testadas, o que indica um bom ajuste aos dados de preço. Aí, uma possível explicação para isso, né, que eu busquei, é que ele considera as grandes diferenças que a gente tem nos valores dos nossos carros, né? Por quê? Porque ele tem uma grande flexibilidade em modelar dados assimétricos, certo? Então, o formato de distribuição BUR pode se adequar bem aos dados com uma grande variação dos valores dos carros, que é justamente o que a gente tem e que a gente tem observado durante essa nossa análise dos dados, né? A gente observou que existe sim essa grande variação dos preços. Não tem como negar, então a gente vai ter que tomar cuidado com isso e sempre buscar as melhores formas, as formas mais flexíveis para ver essas distribuições, enfim. Então, foi importante a gente fazer essa análise, tá? Eu fiz aqui um adicional que eu achei interessante, tá? Então, primeiro eu fiz distribuição de preços médios por marca. Então, quais são as marcas que têm os valores médios de preços maiores? Então, aqui a gente tem do menor para o maior, tá? A Toyota ficou aqui com os maiores, média, a maior média, e o Renault ficou com o menor. Relação entre quilometragem e preço. A gente tem aqui até uma relação que a gente já viu na correlação, né? Que quilometragens menores têm os maiores preços. E, de fato, os maiores preços aqui estão nas quilometragens menores, ó. Que essa linha de quilometragem, a horizontal quilometragem, vertical preço. Então, os maiores preços, ó, estão em quilometragens muito baixas. Eu não tenho nenhuma bolinha de preço alta aqui, né, na quilometragem. Ou seja, aquela nossa correlação se comprova nessa relação também. Muito interessante. Aqui tem uma explicação a respeito, mas eu já expliquei, né? Aqui eu tenho minha média de preço por estados, tá? Então, é muito interessante a gente notar isso, tá? Porque ficou assim, né? Minha média de preço e meus estados. Porém, como eu gosto muito de mapas, e eu disse, ok, eu tô vendo aqui, legal, mas e no mapa, como ficaria, né? Então, eu importei aqui um GeoJSON dos estados do meu Brasil, porque eu amo mapa. Então, eu peguei os GeoJSON dos estados e fiz esse mapazinho aqui, que a gente tem, quanto mais vermelho, maior são as médias de preços de carros naquele respectivo estado. Então, a gente pode observar que, sem dúvida, a maior média aqui é no Mato Grosso do Sul, né? Aí a gente tem também Tocantins, Alagoas, Sergipe e Santa Catarina. Não faço ideia do motivo de lá as médias dos preços serem maiores, mas vou pesquisar a respeito para saber por que disso, né? Deve existir uma explicação. Mas achei interessante a observação aqui, certo? E tem um modelo mais caro de cada marca, né? Então aqui tem o meu modelo, os meus modelos mais caros são esses. O F-150, que eu acho que é um carro esportivo, e o Corvette da Chevrolet, tá? Então ficou assim o meu trabalho 2, espero que esteja razoável.